1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Tome teu assento. Preste bem atenção. Você que me ouve, você que me assiste, preste bem atenção nesta palavra, que eu diria ser uma das palavras mais importantes para o tempo que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre discernindo a voz de Deus. Eu quero falar sobre discernindo a voz de Deus. Pouquíssimas pessoas, preste bem atenção nisso, conseguem ouvir a voz de Deus. E isso tem uma razão. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. No livro de João, no capítulo 4, vai dizer que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adore em espírito e em verdade. Nós somos seres espirituais em um corpo. Mas, porém, todavia, nós somos mais tendenciosos às coisas carnais do que às coisas espirituais. Preste bem atenção. De tal forma que, na grande maioria das vezes que nós vivemos e atuamos, nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não ouvimos a pessoa do Espírito Santo. Existem muitos cristãos, preste bem atenção, que não conseguem ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que se prolifera os falsos profetas, que se levantam, sapateiam, falam em línguas, levanta a mão e diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz nada. Existem muitos espíritos de engano. Existem muitas vozes de engano. E isso tem feito com que muitas pessoas caiam em ruínas espirituais. Porque elas não ouviram a voz de Deus. Ela ouviu a voz do homem. Então entenda, meu amado. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa compreender Deus em uma dimensão espiritual. Se você me perguntar, pastor, o senhor já ouvia a voz de Deus? Eu falo sim. E qual a prova, qual a evidência de que o Senhor ouviu a voz de Deus? Todas as vezes que eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, use testemunhas. E eu usei testemunhas para dizer o dia que iria acontecer, a hora que iria acontecer, como iria acontecer. Porque se acontecesse daquele jeito, então Deus falou comigo. Se não acontecer, Deus não falou. E muitos cristãos hoje, muitos que frequentam os templos religiosos, têm andado sob espírito de engano. Muitos cristãos sem experiência, muitos cristãos sem conhecer a Deus, caminham a sua vida pela voz do inimigo ou pela voz do homem. Escuta uma coisa, existem 3 vozes. A voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem. Escuta isso, entenda.
Existem 3 vozes que podem ecoar dentro de você: a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem. Porém, a voz mais difícil de ecoar dentro de nós é a voz de Deus. A voz de Deus, para você ouvir, você precisa aprender, conhecer a Deus em intimidade, porque Ele não se revela para profanos, Ele não se revela para pessoas que não têm vida de oração, Ele não se revela para pessoas que vivem em pecado, a não ser para repreender. Então escuta uma coisa, já vi pastores que diz assim: eu estou saindo do ministério, eu estou no evangelho desde 17 anos, queridos, eu não caí de paraquedas, eu estou no evangelho desde 17 anos, eu não caí de paraquedas, e nessa caminhada, eu já vi pastores dizendo assim, ó, eu estou saindo porque Deus mandou eu abrir um ministério. Tá bom, irmãos, Deus mandou? Mandou. Aí ele abre o ministério não dá certo, ele quebra a cara, se frustra. Deus mandou? Ele ouviu a voz do homem, dele mesmo, a voz do coração. Ou ele abre o ministério, fica com 2 membros, 3 membros, e não houve prosperidade. Outros abrem o ministério debaixo de uma rebeldia e diz que foi Deus que mandou. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, a voz de Deus não manda você fazer o que é contrário à palavra dele. Todas as vezes que vier uma voz dentro do seu coração e essa voz for contrária à palavra, ela não é de Deus. Ou ela é do homem, ou ela é do diabo. Tem muita gente confundindo, preste atenção, as vozes. Escuta uma coisa: nem tudo que reluz é ouro. Escuta isso aqui: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo é o que aparenta ser. Escuta esse pastor, pelo amor de Deus. Escuta esse homem de Deus que está falando humildemente com você. Nem tudo é o que aparenta ser. Não vá pelas aparências, não vá por obra de engano, porque você vai cair em ruínas. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparenta ser é o que é. É o que aparenta ser. Tem muita gente confundindo a voz do homem com a voz de Deus. Achei interessante um pastor, preste bem atenção. A equipe de louvor dele nunca tinha usado retorno de áudio. Um jovem baterista nunca tinha usado retorno de áudio. Os demais já tinham ouvido. Então toda vez que o sonoplasta queria falar com os ministros de louvor, dizia: fulano, olha, baixa mais o violão, isso e aquilo. E aí numa certa feita, o baterista ali batendo, adorando, pá, 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 pá. E aí o rapaz falou assim: Daniel. Aí ele batendo, Daniel. E aí ele falou: pronto, Deus está falando comigo. Daniel, você está me ouvindo? Dá um sinal. Sabe o que ele fez? Ele parou de bater, se ajoelhou e fez assim, ó. Ele estava confundindo a voz do sonoplasta com a voz de Deus, por falta de experiência no equipamento. Tem muita gente confundindo a voz do homem com a voz de Deus. O homem só faltou desmaiar em cima do púlpito dizendo: Deus está falando comigo. Na verdade era o irmão que estava falando. Meu amado, escuta. Existe uma voz que quer ecoar dentro de você, e a voz do Espírito. Porém, você precisa aprender a discernir a voz de Deus. O apóstolo Paulo escreve dizendo que o homem natural, o homem normal, não compreende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Sabe o que isso nos ensina? Que é impossível eu compreender a voz de Deus estando na perspectiva carnal e humana.
Eu jamais vou ouvir a voz de Deus se eu for um homem carnal. Para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso entrar nas dimensões espirituais. Eu preciso ser um homem espiritual. Eu preciso ser um homem como Elias, que era guiado todo o tempo pela voz do Espírito. Então entenda, meu amado, que tem muita gente confundindo a voz do homem com a voz de Deus. Tem muita gente, escuta isso aqui, tem voz que você pode achar que é de Deus e é do diabo. Tem voz que você pode achar que é de Deus e é a voz do diabo. Todas as vezes que você ouvir uma voz que está mandando você fazer algo contrário à palavra, é a voz do diabo. Todas as vezes que você ouvir a voz que não te confronta, que não te leva à santidade, é a voz do diabo. Então você precisa entender isso de uma vez por todas. Tem voz que você acha que é a voz do homem, e é a voz de Deus. Exemplo, Samuel estava ali prestando um serviço na casa de Eli, sacerdote. Deus chama ele e diz: Samuel. Ele se levanta e vai até o quarto de Eli e diz: o Senhor me chamou? Quem estava chamando ele? Deus. A quem ele pensou que estava chamando ele? O homem. Ele diz: eu não te chamei, vá deitar. Ele volta a deitar, o Senhor novamente diz: Samuel. Ele volta no quarto e diz: o Senhor me chamou? Ele diz: eu não te chamei, meu filho, vai deitar. Fosse eu, rapaz, você está meio atrapalhado das ideias. Terceira vez a voz de Deus ecoa no coração dele e diz: Samuel. Ele volta e diz: Eli, o Senhor me chamou? Eli falou assim: eu vou ensinar esse jovem. Eu já sei quem ele ouviu, porque Eli conhecia a voz de Deus. Você precisa entender e aprender a ouvir homens de Deus, que têm intimidade com Deus. Pare de ouvir profanos, pare de ouvir pessoas que não têm caráter, que não têm fruto. Eli diz: Samuel, você vai deitar. Olha o homem que já tinha experiência com Deus. Você vai deitar, e se te chamar de novo, é o Senhor. Diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tem muita gente confundindo a voz do homem, a voz de Deus, com a voz do homem. É por isso que você vê um bocado de crente feito barata tonta. Não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe aonde quer. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Meu irmão, que eu já vi dentro de igrejas, é coisa absurda. Um dia um jovem chegou e falou: pastor, eu estou saindo da igreja. Por quê? Deus mandou eu sair. Sim, mas Deus mandou tu sair por quê? Porque eu mandou ir para outro lugar. Aí você vai, eu falei assim: o próximo passo é o mundo. Porque não foi Deus que falou contigo. Porque não está fundamentado nas Escrituras. E dito e feito, o próximo passo, depois daquela igreja, foi o mundo. Meu irmão, você tem que ficar, deixa eu te falar um negócio aqui. Você tem que ficar segundo a voz de Deus. Cuidado para você não ouvir a voz do homem. Cuidado para você não ouvir a voz do inimigo. Para você não perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa compreender que a voz de Deus não é assim não. Tem gente que roda, sapateia, é isso que eu te digo, e toda hora Deus está falando com ele como se ele fosse uma exclusividade. Não é assim não, meu amado. Você vê, a voz de Deus não é desse jeito não. Quando você ouve a voz de Deus, Ele primeiro trabalha. A primeira coisa que Deus faz com a voz dEle é trabalhar em você, para depois trabalhar através de você.
Quando eu me converti, logo que eu me converti, eu já assisti diversos filmes. Quando eu me converti, eu orava, sempre fui um homem de oração. Aí, quando a gente se converte logo, a gente ora. E aí, sabe o que eu fazia? Aquele irmão ali está assim, está assado. Passado pouco tempo, eu caía no mesmo erro que ele. Aquele irmão assim, está assim. Rapaz, depois disso, Deus falou assim, tudo que você apontar, você vai cair. Eu falo, então, deixa quieto. Porque Deus ali, Ele estava trabalhando em mim. Para depois trabalhar através de mim. Quando Deus chamou Elias, a voz de Deus ecoava no coração de Elias e trabalhava em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Deus não usa vaso que não é preparado, Ele te prepara. E o preparamento de Deus, meu irmão, é um negócio absurdo. Demora tempo, não é do dia para a noite, não. Você vai passar anos sendo moído, sendo levado muitas vezes a situação ao extremo. Foi assim que eu passei. E às vezes você desce lágrima do olho, tem vontade de desistir. Deus falou assim, ou você suporta o processo, ou você não vive o propósito. Porque o que eu tenho, primeiro eu trabalho em você, para depois através de você. E muitas vezes a voz de Deus vem de confronto a nós. E Ele demora tempo trabalhando em nós, viu, meu irmão? Ele diz, Jeremias, vem cá. Desce lá a casa do oleiro. Eu vou te falar alguma coisa lá, Jeremias. E Jeremias vê lá o oleiro amassando, regaçando. Jeremias, assim sois vós em minhas mãos. Assim como o vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. Você está pensando para você que tem pastores chamados e chamados pastores. Para ser pastor, meu irmão, o Deus pega, amassa, lima, empurra e negócio, até você ficar prontinho. Um vaso só é usado quando ele está todo prontinho, limpinho, bem prontinho, para você conseguir ouvir a voz de Deus. Se não que Deus falou comigo aqui, falou não, meu irmão. Eu posso te garantir que não falou não. Deus, Ele só fala com propósito. Deus só fala com um propósito. Ele não fala sem propósito. Todas as vezes que Deus falou comigo, teve propósito. Todas as vezes que Deus falou com o homem, teve propósito. Quando Deus chamou Abraão, a voz de Deus ecoou no coração de Abraão com um propósito. Quando Deus chamou Elias, chamou com um propósito. Deus não ecoa a sua voz sem propósito no coração do homem. Eis que eu te digo, não, assim diz o Senhor, Você precisa entender, meu irmão. Escuta, Deus é espírito e importa, é necessário que aqueles que se relacionam com Deus se relacionem em espírito e em verdade. A gente não pode se relacionar com um ser espiritual nas dimensões físicas. Tem gente que quer ouvir a Deus na dimensão humana. Não ouve não. Não ouve não. Se Deus é Espírito e Ele é, a voz do Espírito é ao Espírito. Escuta, a voz do Espírito, Deus, é ao Espírito, homem. A Bíblia diz, e o Espírito de Deus testifica ao nosso que somos filhos de Deus. Ela não está dizendo, e o Espírito de Deus testifica a carne do homem, não. E o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito. Espírito fala ao... Entenda. Ah, pastor, já estou no espírito. Meu irmão, para você entrar no espírito, tanto de coisa você tem que abandonar. Meu irmão, para você entrar em dimensão espiritual, tanto de coisa você tem que abandonar. Não é brincadeira, não. Você vai ter uma luta muito grande com a carne. Se você quiser ouvir a voz de Deus, você vai ter que ter uma luta tão grande com a carne.
A ponto de você dizer como apóstolo Paulo, eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele tem um cuidado de chegar para Timóteo e dizer assim, Timóteo, meu amado filho, permanece naquilo que eu te ensinei, na fé da tua avó. Então permanece nisso, anda nisso, porque Timóteo ainda não tinha intimidade com Deus. Timóteo ainda não tinha experiências com Deus, então só alguém que tem experiência com Deus pode te conduzir, a te ensinar e te instruir a ter experiência com Deus. Você vai ver que são mestres que ensinam outra pessoa, vai por aqui, meu filho. Hoje as pessoas, não, eu tenho livre acesso a Deus. Temos, todo mundo tem, mas Deus constituiu homens que te direcione, que te dê direção certa. Não pense você que Deus fala com qualquer um, não. Teve 2 lá, ou 3, não me recordo agora que, não, mas só Deus só fala com Moisés? Não, fala com nós também. Meu irmão, o compromisso de Deus é com Moisés, a terra se abriu e engole eles aí. Esses rebeldes. Não foi ou não foi? Por quê? Esse Moisés está demorando e Deus não fala só por ele, não. Nós também somos. E aí Deus falou, não. Deus não quebra princípio. A voz de Deus não nos leva a quebrar princípio. E a terra se abriu e engoliu eles. A gente tem que entender a seriedade de Deus. A gente não entende. Então entenda, meu amado irmão e minha amada irmã. Tem voz que você vai achar que é de Deus, mas é a voz do seu coração. Tem voz que você vai achar que é a voz de Deus, porque está dentro. E é a voz do seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração. Cuidado com a voz do teu coração, que é a voz do homem, eu. Cuidado com a voz do teu coração para não tirar você da direção que Deus te deu, da revelação que Deus te deu, do propósito que Deus tem para a tua vida. Cuidado com a voz do teu coração, que é tão perigosa quanto a voz do diabo. A voz do coração nossa, do nosso coração, é tão perigosa quanto a voz do diabo. Não, Deus falou comigo. Não, a voz do coração. Vai dar certo. Meu irmão, eu já vi casos e casos. Meu irmão, não vai por esse caminho. Isso não é de Deus, sua vida. É que Deus falou comigo. Eu falei, se Deus falou, vai. Abre esse negócio aí. Abriu o negócio, quebrou a cara. Vendeu o que não era para vender, quebrou a cara. Eu falei, não é de Deus sua vida. Porque tem coisas que Deus não precisa falar aos teus ouvidos. Ele já revelou na sua palavra. Tem coisas que Deus não precisa falar aos seus ouvidos. Ele já revelou na sua palavra. Tem muita gente trocando a palavra de Deus pela palavra do homem. Tem muita gente trocando a palavra de Deus pela palavra do homem. Eu já vi profetas ou falsos profetas chegam para mim, eis que Deus, beleza, fala o que você tiver que falar. Mas eu vi que aquilo não era de Deus. E como de fato não aconteceu e não foi de Deus. Então, meu amado, você precisa abrir a sua visão. Você precisa abrir o seu entendimento. Para o que é a voz de Deus? Como que eu entendo a voz de Deus? Como eu me relaciono com Deus? Como Deus fala com o homem? Entenda isso. Deus é fiel à sua palavra. Entenda essa verdade. Ele nunca mandará você fazer algo contrário à palavra dele. Ele diz, Jeremias, o que vês? Um pé de amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para... Deus não é um Deus de contradição. Então, se você ouvir a voz de Deus e isso contradiz a palavra de Deus, não é de Deus. Ele não fala nada que contraria a palavra dele. Ele não diz nada com você que vai de encontro à palavra que ele já estabeleceu. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então você precisa entender isso, para você conhecer o Senhor de uma forma muito poderosa.
Existe a ação de Deus, a ação do diabo e a ação do homem. Então, através das vozes. Escuta uma coisa, nem toda palavra boa é de Deus. Não, se é bom, é de Deus. Não. Lembra dos profetas de Baal? Acabe chama os profetas. Qual a palavra dos falsos profetas? Vai, porque tu terás vitória. Qual a palavra do homem de Deus? Micaías. Se tu descer, tu morre. Aí, naquele momento, ele fica enfurecido com a palavra de Micaías. Eu odeio esse homem, porque ele fala contra mim. Porque muitas vezes Deus vai falar contra nós. Aí fala assim, ó, põe Micaías em pão de dores até eu voltar. Um homem que sabe que Deus falou com ele, disse, se tu voltar, Deus não falou na minha boca. Nem toda coisa boa que você ouve vem de Deus. Escuta isso, nem toda coisa boa que você ouve vem de Deus. E nem toda coisa má vem do diabo. Lembra de Pedro? Quando Jesus está falando acerca da sua morte, do seu padecimento, quais são as palavras de Pedro? Escuta isso aqui. Senhor, que não te aconteça isso. As palavras mais belas foram produzidas da boca de Pedro para Jesus naquele instante. Jesus volta e falou assim, arreda-te, Satanás. Quem estava falando na boca de Pedro? Satanás. Muitas vezes Satanás pode usar a boca do homem para falar com o homem. Cuidado para você não ouvir da boca do homem a voz de Satanás. Porque naquele instante, embora Pedro tivesse com Jesus, embora Pedro fosse discípulo de Jesus, estava sendo instrumento de Satanás. Não, Senhor, que não te aconteça isso. Mas aquilo era a voz de quem? Do diabo na boca de... As palavras eram boas, mas a voz era do mal. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que Deus quer te ensinar hoje? As palavras eram boas, mas a voz era do maligno. Entenda. As ações de Deus, as ações do inimigo e as ações do homem, você precisa entender. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pega Jesus e leva para o deserto. Nem todo lugar ruim que você está, foi o diabo que te colocou. A Bíblia diz que o diabo pega Jesus e coloca nos altos. Nem todo lugar alto, foi Deus que te colocou. Tem muita gente em lugares altos, ocupando posições privilegiadas, mas foi o diabo que colocou ele lá. Tem muita gente que está em situação difícil, mas pode ter sido Deus que colocou ele lá para moer, para aprender. Então muitas vezes você precisa entender que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que aparenta ser de Deus é de Deus. Nem tudo que aparenta ser do diabo é do diabo. E aí as pessoas não sabem discernir, diferenciar, porque elas ainda não alcançou uma maturidade espiritual. Que maturidade demora tempo. Os neófitos na fé não podem ter maturidade, meu amado. O apóstolo Paulo diz que tem gente dentro da igreja ainda bebendo leite. Tem gente que está nas fraldas. Tem gente que está nas fraldas do evangelho e ele acha que ouviu a voz de Deus, que ele conhece a voz de Deus, ou que ele é mais espiritual do que o outro. Não. Tanto é verdade que a Bíblia diz que neófito na fé jamais pode ser pastor. Neófito na fé, sabe o que é? Aquela pessoa que se converteu, tem 1 ano, 2 anos, ele não pode ser pastor. Bíblia. Então se a voz diz assim, eis que eu te digo, que eu te chamo para ser pastor ainda hoje, não é de Deus, é do diabo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que pastor não pode ser neófito na fé. Então se uma voz veio dizendo que é para ungir ele, não pode, não é de Deus. Porque contraria a palavra. Ele é neófito, ele não preenche os requisitos, ele não é casado. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz que convém que o bispo, que o sacerdote, seja marido de uma só mulher. Ele não é casado. Olha, você é solteiro, você vai ser ungido a pastor. Não é a voz de Deus. Por quê? Não preenche os requisitos, contraria a palavra.
Você está entendendo? Pastor, mas eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero entender essa voz. Você vai entender. E isso vai implicar em algumas coisas. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 13, no verso 3 e 6, diz assim: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Ai dos profetas loucos, que seguem o próprio, em outras palavras, que seguem a própria voz e nada viram. E eles dizem: eis que eu vi, eis que o Senhor falou, eis que o Senhor me mostrou. E aí Deus está dizendo: ai dos profetas loucos, que diz que viu e não viu, que eu mandei e não mandei. Versículo 6, viram vaidade e adivinhações mentirosas, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra, ou seja, leva pessoas a esperar o cumprimento de uma palavra. Tem muita gente decepcionada em igreja e fora de igreja, porque se levantou um filho do diabo para dizer: olha, assim diz o Senhor que vai acontecer. A pessoa fica na esperança, acreditando que ouviu a voz de Deus através do homem, e ali ele se desespera, entra em perdição, está frustrado, porque ele ouviu a voz do homem. Ele ouviu um espírito de engano. Cuidado com o espírito de engano. O que Deus está dizendo? Ai dos profetas que dizem: o Senhor disse sem eu ter dito. O Senhor mandou sem eu ter mandado. É o que mais tem hoje, é falso profeta. E você sabe por que muitos caem no falso profeta? Porque gosta de ouvir aquilo que agrada. Nós gostamos de ouvir palavras boas. Então, quando o profeta vem com palavras boas, é de Deus. Mas se o profeta vier com palavra ruim, esse homem não é de Deus, não. Não é assim? Então, é muito mais fácil a gente receber uma palavra boa. Mas Deus hoje está dizendo assim: filho, filha, o filho conhece a voz do pai. Se a minha mãe gritar lá da porta, embora eu não a veja, eu vou dizer: a minha mãe, escuta isso aqui que eu quero entrar agora em uma revelação de Deus para a tua vida. Se a minha mãe gritar lá fora sem eu vê-la, eu vou dizer: a minha mãe está mas eu não estou vendo, mas eu conheço a sua voz. Por que eu conheço a sua voz? Porque eu tenho um relacionamento com ela de berço. Deus está dizendo: se você quiser ouvir a minha voz, se você quiser conhecer a minha voz, você tem que se relacionar comigo, conviver comigo. O meu povo perece porque lhe falta conhecer. E conhecimento principal do próprio Deus. A gente não conhece a Deus. Oséias capítulo 6, salvo engano, o 3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo de conhecimento de Deus. Não é hoje você se torna crente e amanhã você conhece a Deus. Não, meu irmão. Eu tenho desde 17 anos no Evangelho, eu ainda não conheço Deus em sua totalidade. Como é que você se converte hoje você conhece a Deus? Não é assim não, meu amado. Ele é infinito, Ele é transcendente, Ele é glorioso, Ele vai além da medicina, Ele é poderoso, a sua voz é incomum. A sua voz não é discernida nesta perspectiva que você supostamente acredita discernir. Se você quiser ouvir a voz de Deus, você primeiro precisa levantar um altar de oração. Não é um altar para oração, é um altar de oração. Porque um altar, você não pode levantar um altar de maneira externa, mas de maneira interna. Você precisa levantar um altar de oração, meu amado. E no altar de oração, quanto mais você ora, a oração tem muito mais a ver com você do que com o outro. Quanto mais você ora, a voz de Deus vai lhe enchendo. E muitas coisas que vão enchendo você, o poder de Deus que vai lhe enchendo, vai te esvaziando de si mesmo, das coisas deste mundo, das coisas que muitas vezes nós precisamos esvaziar. Se você quiser ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus implica em conhecer a Deus. Ouvir a voz de Deus implica em um relacionamento com Deus.
em se derramar diante dele, em buscar uma consagração e uma santidade. Ouvir a voz de Deus ecoar. Lembra de Adão? Adão, onde estás? Eu ouvi a tua... Por que ele sabia que era a voz de Deus? Porque todos os dias, o Senhor vinha falar com ele. Ele tinha vida com Deus, ele conhecia a voz de Deus. Eu ouvi a tua voz ecoar no jardim e me escondi, porque eu estava nu. Mas Adão, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu do fruto que eu mandei, que eu te falei para não comer? A mulher que tu me deste pegou do fruto e me deu e eu comi. E Deus vai para Eva e diz: a serpente, a voz da serpente me enganou. A serpente falou comigo e me enganou, mas eles já tinham ouvido a voz de Deus, eles não precisavam ouvir outra voz, não, meu irmão. Quem ouve a voz de Deus não precisa de outra voz. Tem muita gente que ouviu uma voz de Deus e está em busca da voz do homem ou do diabo. Não, Deus já tinha entregado uma voz a ele: meu filho, você conhece a minha voz, olha, não coma. Mas chega a serpente e diz: foi assim que o Senhor falou com você? Olha para você ver. O diabo, ele vem com meias verdades. Foi assim que o Senhor falou contigo, que você não pode comer? Não, não é bem assim. Você já viu hoje o estilo de igreja, que é bem assim: não é desse jeito, não tem nada não é bem desse jeito, pode ser assim. Cuidado, meu amado, o que tá, o que não tá, não tá. O que ele falou, falou, o que não falou, não falou. E ponto final. Segue a voz de Deus. Mas certamente, todos nós temos uma grande dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Pelo fato de sermos tão carnais. Então, dificilmente ou raramente você conseguirá ouvir a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa ter um relacionamento com Ele. E este relacionamento vai demorar anos. Vai demorar anos até você aprender a ouvir, a se relacionar com Deus de maneira espiritual. Você está entendendo? O quanto essa mensagem, o quanto esta palavra pode mudar a tua vida na perspectiva espiritual e no teu relacionamento com Deus. De maneira que você vai compreender melhor Deus, na medida que você se desfizer da tua voz, na medida que você não querer mais ouvir a voz do homem, não querer mais ouvir a voz do inimigo, mas desejar ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, Deus ficará em silêncio. Quando Jó clamava, ele experimentou o silêncio de Deus, porque Deus quer ver até onde nós vamos. Então, meu irmão, se grandes homens experimentaram o silêncio, lembra de Elias? Entra na caverna, a voz de Deus vem para ele e diz: que fazes aí, Elias? Que fazes dentro da caverna? Elias diz: Senhor, os teus profetas são matados à espada, e eu tenho um grande zelo com a tua palavra, eu tenho um grande zelo, sou homem zeloso, e só eu fiquei. Ele diz: não, você está, em outras palavras, você está se achando a última tubaína do deserto. Eu tenho guardado mais 7.000 exclusividade. Não é assim? E Elias é um grande profeta. Deus olha para ele e diz:
Está achando a última bolacha do pacote. Só você ficou? Não, você é importante demais. Você é o valentão, você é o bambambam. Ei, bambambam, tem mais 7.000 que eu guardei. Só tem você não, santo. Eu vou falar contigo. E a Bíblia diz que Elias houve o terremoto. Mas a Bíblia diz, Elias era extraordinário. Diz assim, mas Deus não estava no... Um vento impetuoso, valente. Mas Deus não estava. Então Elias diz assim, mas veio um vento suave. Escuta isso aqui que Deus vai te revelar algo poderoso. Veio um vento suave. Uma brisa suave. Sabe o que isso fala? Sensibilidade. Sensibilidade espiritual. Brisa suave. E aí diz assim, e a voz de Deus estava na brisa suave. Oh, aleluia. Quanto mais você ora, mais sensível você fica à voz de Deus. Deus vai falar muitas vezes, suave, uma voz doce, uma voz de amor, uma voz que só ouve quem é sensível, quem deseja ardentemente ouvir essa voz, que ecoa dentro do espírito do homem, é uma voz inconfundível, uma voz que traz gozo, que traz completude, que nos aproxima cada vez mais dele, uma voz que nos leva a nos derramar diante da sua presença todos os dias, uma voz que nos leva a amar o outro, independente do que ele faça ou deixa de fazer. Um dia alguém disse assim para mim, pastor, por que você deixa fulano fazer isso? Se fulano anda até errado. Eu falei, fique em paz. Judas era o traidor, estava na mesa com Jesus. E foi ele que foi o mais honrado por Jesus. Não fique procurando perfeição no outro, não. Deixa que quando Deus me mandar, eu faço. A obra é dele. Eu só sou o gerente. É o dono que manda. Tem coisa, meu irmão, se você não conseguir ouvir a voz de Deus, se eu como líder não conseguir ouvir a voz de Deus, eu vou estar perdido. Eu vou para onde? Eu sempre digo aqui, e Diel sempre repete, eu sei de onde eu saí, eu sei onde estou e sei para onde eu estou indo. Quando Deus me chamou, Ele me deu a direção. Um dia tinha uma jovem, ela vai saber aqui, ela chega na igreja, chorona, escuta isso aqui para você ver o que é a voz de Deus, chorona, quebrantada, triste. O pastor vê, olha e fala, vou dar um abraço nela, vou abraçá-la, perguntar como é que está, e lá vai eu, vou lá abraçar a irmã. O Espírito falou assim, volte, deixe ela lá. Aí eu falei, uai, eu vou fazer o quê? Eu vou votar. Como é que eu vou entender? Naquele dia, aquela jovem foi curada. Deus falou, hoje eu curo ela. Mas se você abraçar, eu não curo. Você precisa ouvir a voz de Deus. É por isso que muitas vezes o pastor é incompreendido. Por que o pastor fez isso? Ah, se você olhar uma irmã chorando e eu não abraçar, você vai dizer o quê? Eu volto. Rapaz, que pastor ruim é esse? A minha chorando, precisando de um abraço, precisando de um bom dia. E o pastor sequer deu atenção. Se o poderoso que está curando mandou eu voltar. Não queira compreender o agir de Deus na perspectiva humana, que você não vai compreender não. Naquele momento eu não compreendi, mas Deus falou, eu estou gerando cura. Então tem coisas que a gente não entende no primeiro momento, mas vai entender depois. Então tem coisas que a voz de Deus ecoa no nosso coração, e muitas vezes ecoou, e eu muitas vezes conversando com os meninos aqui, eu disse, muitas vezes Deus falou uma coisa que hoje eu não entendi, mas amanhã eu entendi. Passado o tempo eu entendi, eu falei, agora eu entendo. Por isso que o Senhor diz, o que eu faço hoje tu não entendes, mas amanhã entenderás. Você está
está entendendo que Deus ele quer te levar a uma compreensão de um relacionamento com Ele? E se você quiser de fato conhecer a voz de Deus, você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa levantar um altar de oração. Você quer uma coisa mais interessante de Elias? Ele vai dizer assim: vive o Senhor, em cuja presença estou. Ninguém via Deus, ele também não via, mas ele sentia a presença de Deus. Toda vez que Elias ia falar algo, ele dizia assim: vive o Senhor, em cuja presença estou. Ele só podia dizer aquilo porque a dimensão espiritual de Elias era uma coisa absurda. A ponto de Eliseu, que caminhava com ele, e Eliseu está ali servindo, quando Elias vai ser tomado, Elias diz assim: pede-me o que quiseres e eu te darei. Elias falou: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti. Eliseu sabia. E aí Elias falou assim: dura coisa me impediste, mas se tu me vê, quando for tomado de ti, assim se fará. E ele está ali, ó, sedento para querer. Falei: meu irmão, não vou perder a oportunidade dessa não. Como é que é? Eu tenho que passar por tu, Elias, vamos lá. Quando Deus pega Elias e a capa de Elias cai e ele volta, tem que atravessar o rio, ele toca as águas e as águas se abrem. Ali começa um novo templo e um novo ministério na vida de Eliseu. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer um ministério bem sucedido, você vai ter que passar pela mão do homem. É princípio. Deus não te levanta isolado, não. Tem que ter alguém que é princípio, é legalidade, é princípio de autoridade. Tem muita gente quebrando a cara porque não respeita princípio de autoridade. Quer fazer as coisas pela própria cabeça. Um dia eu sentei com um jovem na minha sala, falei: meu filho, pelo amor de Deus, não dê ouvidos a pessoas que nunca construiu nada na vida. Abre os teus olhos, pelo amor de Deus. Dê ouvido a um homem de Deus, um homem de oração, um homem que seja referência. E aí você vai aprendendo, você vai ver que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Timóteo aprendeu aos pés de Paulo. E tantos outros. Então, se você quiser aprender, a ponto de você chegar no nível espiritual, de ouvir a voz de Deus, você precisa compreender alguns princípios, dentre eles o princípio de autoridade. Você não andar perdido e perdida. A voz que precisa direcionar a tua vida tem que ser a voz de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus é Espírito, e aqueles, implica que aqueles que o adorem, que se relacionem com Ele, se relacionem em Espírito e em verdade. Se você fizer assim, você caminhará em um relacionamento profundo, verdadeiro, duradouro e frutífero com Deus. Receba esta palavra no teu coração.